Olá, estudantes do sexto ano. Aqui é o professor Fabiano e nessa aula nós vamos falar de separação de misturas, mais especificamente de como identificar uma mistura homogênea. Mas isso a gente já não viu, Fabiano? Claro que a gente já viu. Nós vamos aprofundar os nossos conhecimentos, os nossos informações para aprender coisas novas. Você sabia que quando a gente mistura algumas coisas, a gente pode chamar de homogêneas ou heterogêneas, dependendo das fases. Isso você já sabe. Mas você sabia que existem técnicas para separar? Aí é novidade. Então vamos começar? Eu apresento para vocês o objetivo dessa aula, que é diferenciar misturas homogêneas, olha lá o prefixo homo, igual, de misturas heterogêneas. Olha o prefixo hetero, diferente. Por isso é importante você ter o caderno nas suas mãos. Você vai fazer esse tipo de anotação, porque ela é muito importante. Quando você vai ter aula com o seu professor, quando você vai estudar para uma avaliação ou fazer uma atividade, você vai pegar essas anotações que vão contribuir, facilitar os seus estudos. Então vamos lá. Começamos com uma imagem. Ih, me deu uma fome só de observar essa imagem. Eu só trago comida na nossa aula. O que tem a ver este pedaço de bolo, essa fatia generosa de bolo, com uma aula que fala sobre misturas homogêneas? Observe bem a imagem. Enquanto isso, eu leio o texto. Você já fez ou ajudou alguém a fazer um bolo? Se nunca fez, é muito legal. Se você já ajudou ou você sabe fazer um bolo sozinho ou sozinha, você vai acertar tudo nessa aula, porque a gente vai falar sobre isso. Continuando, o que significa mexa até ficar uma mistura homogênea? Você já ouviu essa frase ou já leu em algum lugar? É muito comum quando nós pegamos uma receita de bolo ou uma receita de uma outra comida, um outro prato, observar essa frase, mexa até ficar homogêneo ou mexa até ficar uma mistura homogênea. Vá lá no seu armário depois da cozinha e pegue uma caixinha de bolo, aquelas de mistura pronta para você preparar. Vai estar escrito isso. Ou pegue o caderno de receitas da vovó. Vai estar lá nas etapas, nos procedimentos da receita, mexer bem até ficar homogêneo. O que significa isso? Eu vou dar um tempinho para vocês pensarem, pode até correr lá e conversar com a avó, com a mãe, com a tia ou com algum adulto para te dar uma dica. E eu já retorno. Retornamos. E você foi perguntar para algum adulto o que significa misturar até obter uma mistura homogênea? Foi? E aí, o que a pessoa falou? A sua tia, a avó, o pai ou o irmãozão? Homogênea, não tem tudo a ver com a nossa aula? Nós estamos falando de misturas homogêneas, aquelas que o aspecto visual é único, uma fase. Eu posso ter misturado muitas coisas, mas só vejo uma única coisa. Então, pense nesse bolo. Se você já fez um bolo ou ajudou alguém, bolo não tem somente um ingrediente. Tem farinha, açúcar, fermento, ovos, margarina, chocolate ou outros ingredientes. Vai depender de que tipo que bolo é. Vamos dizer que esse aqui seja fubá ou um bolo de laranja, vai depender de qual bolo é. Mas vocês perceberam que nós misturamos coisas diferentes? Vamos pensar nos ovos. Pense na coloração, na consistência. Agora pense na farinha. Observe a cor e a consistência. São diferentes. Eu misturo junto os dois. Se eu não mexer muito bem, eu vou perceber aonde é farinha e aonde é ovos.
mistura heterogênea. Só que eu quero que o meu bolo fique assim, ó, bonitinho. Que não vá achar um pedaço de ovo, alguns gruminhos de farinha, de açúcar. Eu quero que todos os ingredientes se misturem bem para que o bolo fique gostoso. Então, quando eu digo mexa até ficar uma mistura homogênea, é pegar os diferentes ingredientes que visualmente eles são diferentes. E quando você mistura bem, não tem que ir lá, ó, bate na mão, ou na batedeira, todos eles vão se agregar e ficar uma coisa homogênea, uma única coisa. Aqui nesse bolo, eu não sei onde está o ovo, não sei onde está a farinha, onde está o açúcar. Está uma coisa única, uma única fase, mistura homogênea. Perceberam que o simples fato de fazer um bolo tem tudo a ver com a nossa aula. Então, se adicionarmos um material a outro, iremos obter uma mistura, e isso tem a ver com o bolo. Quando nós misturamos a farinha, o açúcar e os outros ingredientes, eu estou tendo uma mistura. As misturas podem ser classificadas em dois tipos, homogêneas ou heterogêneas, de acordo com o número de fases que elas vão apresentar. Observem bem aquela imagem que eu trago para vocês. Naquele caso, eu tenho água mais açúcar. Será que é homogênea ou heterogênea? Pense nessa situação. Pegar um copo d'água, colocar um pouquinho de açúcar e mexer. Vê uma única coisa? Homogênea. Se eu coloco bastantão, muito açúcar, e ele deposita no fundo do copo, é heterogênea. Vai depender da quantidade de açúcar que eu vou colocar. Olhem esse mapa conceitual que eu trago para vocês. Vamos construí-lo juntos? Aqui tem as principais ideias para identificar uma mistura. Então, nós temos a matéria, que é tudo aquilo que ocupa um lugar no espaço e tem massa. A matéria pode ser separada em dois tipos. Substância pura, que pode ter substância simples e composta. E nós estamos falando então de mistura, que pode ser homogênea, uma única fase, ou heterogênea, mais fases, 2, 3 e assim por diante. Eu vou dar um tempinho para vocês copiarem no caderno e eu já retorno. Retornamos. Foi difícil copiar esse mapa conceitual? Claro que não. E a ideia de construir esse mapa juntos, eu e você, você e eu, é de facilitar a compreensão desses conceitos. Pense que essa estrutura que nós desenhamos no nosso caderno tem as principais ideias do assunto que nós estamos falando. Vai facilitar os seus estudos na hora de estudar para uma avaliação, para fazer uma atividade e conversar com o seu professor, a sua professora, os seus colegas durante a aula. Vamos para a nossa atividade? Será que aquele mapa conceitual vai ajudar a responder? Número 1. Como você distingue, ou seja, percebe, diferencia uma mistura homogênea de uma mistura heterogênea? Eu vou dar uma dica para responder esse exercício. Nessa atividade, só nessa, use o mapa conceitual que você acabou de copiar. É uma dica. Vou dar um tempinho e eu já retorno.
Ah, Fabiana, essa atividade era muito fácil. Eu sei diferenciar a homogênea da heterogênea. Nós desenhamos o mapa conceitual. Você explicou o prefixo. Homo, igual. Hétero, diferente. Então tem a ver com o aspecto visual. Isso mesmo. Olha que legal. Então vamos para a resposta esperada? Através das fases, eu distingo homogênea de heterogênea. A mistura homogênea possui um único aspecto visual. Eu vejo uma única coisa, o bolo. Enquanto a mistura heterogênea possui dois ou mais aspectos. Então vamos pensar num copo de suco com gelo para acompanhar esse bolo. Então quando você faz um lanchinho, come um pedaço de bolo e toma um suco com pedras de gelo, né? Você tem uma mistura homogênea, o bolo, e o suco heterogênea. Por quê? Água líquida colocou o suco, por exemplo, de laranja. Você vê um único aspecto. Mas as pedrinhas de gelo estão no estado sólido. Eu diferencio a água líquida colorida com as pedrinhas de gelo, heterogênea. Mas o que é fase? Então, se eu distingo, eu diferencio as misturas através da fase, eu quero entender, Fabiano, o que é essa fase. É cada parte uniforme que pode ser reconhecida, identificada no sistema. Agora eu sei, Fabiano, eu observo, eu olho, aquilo que eu percebo, reconheço, é fase, isso mesmo. Mas e o que é sistema? Sistema é o nome que nós damos para especificar aquela porção limitada de matéria que estamos estudando. Então, pegamos aquela fatia de bolo. Lembra da imagem inicial que você ficou com fome? Pense, aquela fatia de bolo é o nosso sistema. Nós estamos estudando e falando sobre aquela fatia. Agora eu observo aquela fatia e vejo o seu aspecto visual para reconhecer. Então, são as fases que eu vou observar. Mas agora vamos pensar no copo com suco de laranja que você fez com pedrinhas de gelo. Então, aquele copo contendo o líquido e as pedras de gelo é o seu sistema. Nós estamos estudando aquilo. Quando você observa aquele líquido, a água colorida, ficou amarelada, alaranjada pelo suco de laranja, você vê uma coisa. Mas você vê as pedrinhas de gelo boiando, duas coisas. Então, é a fase. Aqui eu trago para vocês outros exemplos para ficar fácil a compreensão. Na esquerda, eu peguei água de torneira e juntei com uma pitadinha de sal de cozinha. Você percebe aonde está o sal? Você misturou bem com uma colher. É tudo uma única coisa homogênea. Uma única fase. Agora, se nós pegarmos a mesma água de torneira, colocarmos num outro copo e colocar um pouco de óleo de cozinha, aquele que a mãe e o pai usam para fazer os alimentos. Percebam que o óleo se deposita em cima, por ser menos denso que a água. E ele é amarelinho, você vê. A água é transparente, é incolor, então você também percebe aonde começa um e termina o outro. São duas coisas, duas fases. Cada um desses copos representa um sistema. Eu estou estudando, falando sobre eles. E nós vamos adiante. Então, as misturas homogêneas também podem ser chamadas de soluções e apresentam, então, apenas uma única fase. Por quê? Nós não conseguimos diferenciar visualmente os componentes, os materiais que estão compondo esta mistura. Porque se falou mistura, eu juntei várias coisas, só que elas se juntaram tão bem que eu não percebo. Então, olha esse exemplo. Pegamos um becker, que é aquele copinho lá do laboratório para fazer experimentos. Enchemos com água. E veja que a pessoa está colocando um pozinho de coloração azul. É um momento antes. Então, eu tenho duas coisas distintas. Você percebe visualmente a água. Você percebe visualmente o pozinho azul. Mas eu quero fazer a mistura. Então, se eu tenho que fazer uma mistura, eu tenho que juntar. Colocamos esse pó lá dentro. E a pessoa mexeu muito bem. O que aconteceu com essa água? Ficou colorida. Olha lá a palavra depois. Mexeu muito bem. Pergunto para você,
Você percebe aonde começa o pozinho e começa a água? Não. A água ficou totalmente colorida. Então é homogênea. É como se você tivesse feito um suco. Você comprou, sabe, lá no mercado, aqueles sucos em pozinho? Laranja, morango, uva, entre outros. Você não coloca na água que é transparente incolor e ela não fica colorida? Claro, se você pôr um pouco d'água e bastante pozinho daquele suco e mexer bem, vai se depositar no fundo. Aí é outra história, aí é heterogênea. Mas quando dissolve bem, homogênea. E nós vamos para o nosso mão na massa. Claro que tem experiência. Nós vamos fazer algumas misturas homogêneas. Eu vou pedir que você anote no seu caderno alguns materiais que você vai precisar usar. Água e sal, açúcar e álcool. Com esses materiais, dá para fazer 3 experimentos. Eu vou dar um tempinho para vocês anotarem e eu já retorno. Retornamos e você percebeu com um toque de mágica, eu já estou com todos os materiais para fazer a nossa experiência, nosso mão na massa? Lembrando que essas atividades você não é obrigado a fazer. Se você quiser, você faz. E lembre-se de pedir autorização para os responsáveis, para os adultos que moram contigo, porque você está mexendo em objetos que as pessoas utilizam e podem fazer falta, tem alimento, que é super importante. Dessas 3 que eu apresento para vocês, eu vou fazer a última. Vou misturar água mais álcool líquido. Não dá certo com álcool gel, porque nós estamos falando de misturas, o quê? Homogêneas. Então, nessa garrafa grande, eu trago para vocês a água de torneira. Então, eu vou colocar um pouquinho dessa água no nosso copo transparente. Mas por que transparente? Para facilitar a visualização. Lembrando que nós diferenciamos mistura homogênea e heterogênea através da fase, do aspecto visual. Aqui eu tenho o álcool líquido também. Então eu vou misturar um pouquinho. Olha lá. Misturei. Nem preciso mexer com a colher, mas vou fazer também, para ficar bem distribuído no nosso copo. Pergunto para você. Você visualmente sabe aonde começa o álcool e aonde começa a água? Não. Então é uma mistura homogênea. Mas aí você pergunta, Fabiano, esse foi fácil porque ambos são transparentes. Ambos estão no estado líquido. Mas eu posso, por exemplo, pegar um pouquinho de sal. Então nesse recipiente eu tenho sal e nesse recipiente eu tenho açúcar. Se eu colocar um pouquinho, olha lá, ó. Coloquei um pouquinho. Vou misturar bem. A coloração é diferente, o sal é branco. A água deu uma mudada de coloração. Ela ficou mais esbranquiçada. Mas agora eu pergunto para você. Você consegue diferenciar, visualizar onde começa a água transparente e aonde começa o pozinho do sal de cozinha? Não. Mistura homogênea. Claro, se eu virar todo esse recipiente de sal aqui dentro, a água não vai dar conta em dissolver e vai se depositar no fundo. Mistura heterogênea. E tem tudo a ver com essa tela que eu apresento para vocês. Olha lá que legal. Em uma solução, nós fizemos uma solução agora. O material presente em maior quantidade, nós chamamos de solvente, que a grande maioria das vezes é água, solvente universal. Os demais componentes nós chamamos de
soluto. Então, naquela experiência do laboratório, no becker, a água é o solvente. Vai dissolver o pozinho azul, que é o meu soluto. Mas se a gente perceber na nossa experiência, relembre, vejam aqui na nossa bancada, eu peguei a água, é o meu solvente. Quando eu coloquei um pouquinho do sal, o sal de cozinha é o meu, o quê? Soluto. O açúcar poderia ser o soluto também. Eu coloquei um pouquinho do álcool, é o meu soluto também. Mas se eu fizesse uma outra experiência, bastante álcool e um pouquinho de sal. Em maior quantidade eu tenho álcool, solvente. Um pouquinho de sal, soluto. Então, quando que eu sei quando é solvente e quando é soluto? Pela quantidade. Solvente é sempre maior quantidade, porque o solvente vai dissolver a substância que eu estou colocando. O solvente, então, ele vai dissolver o meu soluto. Então, vamos adiante para a segunda atividade. O professor Fabiano gosta de fazer experimentos em sua casa. Você sabia disso? Vem aqui bem espertinho. Eu gosto de fazer experimentos aqui na aula, mas na minha casa também. E eu fiz, na semana passada, 2 experimentos. Eu vou contar para vocês. No primeiro, eu peguei um copo com cerca de 200 ml de água e adicionei uma colher pequena de sal de cozinha. E eu fiz aqui com vocês. Eu quis mostrar para vocês. No segundo experimento, eu peguei um copo, um outro copo, com também cerca de 200 ml de água e adicionei uma colher pequena de açúcar, que também está aqui na bancada. Eu pergunto para vocês, qual foi o solvente em cada experimento? Eu vou dar um tempinho para vocês copiarem, pensarem e eu já retorno. A resposta é fácil. Nós estamos observando, perguntando sobre o solvente, quem está em maior quantidade, que dissolve, ou seja, nos 2 experimentos, a água é o meu solvente, que vai dissolver o sal e o açúcar. A água potável e o ar atmosférico, aquele que a gente respira, são exemplos de misturas homogêneas. Observem aqui nas imagens. Por quê? Eles têm um aspecto uniforme e propriedades físicas constantes. E o que vimos na aula? O conceito de fase, aquilo que eu vejo. O conceito de sistema é aquela parte que nós estamos estudando. O conceito de mistura homogênea e também, consequentemente, de heterogênea. E o conceito de solvente e de soluto. Nessa aula, nós falamos sobre separação de misturas. Como identificar visualmente uma mistura homogênea. Espero que vocês tenham gostado e até breve.